Olá galera do Almeda Brasil, estamos de volta após as festas de fim de ano. Aproveito para desejar a todos um feliz 2017 e aqui no canal será um ano de muitos vídeos e aproveito para começar o ano com um vídeo sobre a série de posições do futebol americano e dessa vez vou falar sobre os linebackers que junto com a linha defensiva formam o front seven da defesa de um time de futebol americano. Como vocês já sabem, tem time que joga com 3 linebackers e time que joga com 4, né? Então, para começar, no esquema tradicional 4-3, temos 4 jogadores na linha defensiva e 3 linebackers, né? Que são o outside linebacker da esquerda, o left outside linebacker, o middle linebacker ou inside linebacker e o outside linebacker da direita, né? Right outside linebacker. Então, temos 3 linebackers, 2 outside linebacker e 1 middle linebacker. E esses 3 linebackers também são conhecidos por outros nomes, né? Uma espécie de apelido que é definido através do lado forte e do lado fraco do ataque, né? Então aqui pegando o center como o meio da linha ofensiva, contando do lado dele, nós temos do lado direito do ataque 3 jogadores. Geralmente o lado forte é o que está posicionado o tight end, como é o caso aqui. Temos o right guard, right tackle e o tight end. E do lado esquerdo do ataque nós temos apenas 2 jogadores, que são o left guard e o left tackle. Então nesse caso, o do lado direito aqui do ataque é considerado o lado forte e o lado esquerdo considerado o lado fraco. Geralmente o lado forte é o lado direito do ataque, como é o caso nessa jogada aqui. Não necessariamente, mas na maioria dos casos o lado direito é o lado forte. Portanto, definido o lado forte e o lado fraco do ataque, nós temos então o strong side linebacker, né, que é um linebacker do lado forte, que também é conhecido como Sam, é uma espécie de apelido. Temos o middle linebacker, que é o Mike, e no lado fraco do ataque nós temos o weak side linebacker, né, linebacker do lado fraco, que é conhecido como Will. Essas 3 nomenclaturas são muito usadas no futebol americano: Sam, Mike e Will. O Sam é aquele linebacker que tem que ser muito bom para parar o jogo de corrida, né? Porque muitas vezes ele vai bater de frente com os bloqueios do tight end, do right tackle. Então o lado forte do ataque, geralmente a corrida é para aquele lado. Então o Sam ele tem que ser muito bom para esse tipo de jogo. O middle linebacker é considerado o quarterback da defesa, porque é aquele jogador que recebe as instruções geralmente do coordenador defensivo e é ele que vai passar para os seus companheiros qual vai ser a jogada e fazer os ajustes necessários de acordo com a formação do ataque. E o Will é aquele jogador mais especialista em marcar as jogadas de passe, só que muitas vezes ele sai do campo quando o ataque vem com uma formação com 3 wide receivers, né? Então a defesa geralmente põe um terceiro cornerback para marcar. E geralmente o Will é o jogador que sai do campo nesse tipo de jogada. No esquema tradicional 4-3, então, geralmente quem vai pressionar o backfield adversário são os 4 jogadores da linha defensiva, enquanto os 3 linebackers fazem a cobertura do passe. Já no esquema 3-4, nós temos lá os 3 jogadores de linha defensiva e temos 4 linebackers, né? Os 2 outside linebackers da esquerda e da direita. E também temos agora 2 middle linebackers, temos 2 jogadores que fazem o meio do campo aqui na função de linebacker. E nesse esquema 3-4 surgiu esse 4º linebacker que antigamente era conhecido como Jack ou como Rush, que era aquele jogador especialista em pressionar o quarterback adversário, praticamente ele entrava em campo para fazer o pass rush. Mas hoje em dia os outside linebackers eles são bem versáteis, né? Então ele tem que ser bom tanto em pressionar o backfield adversário como também em marcar a corrida e recuar para a jogada de passe. Hoje em dia é um termo muito utilizado para determinar tanto o outside linebacker da esquerda como da direita é edge rusher, porque é daquele jogador que pode jogar tanto nessa função de outside linebacker no esquema 3-4 como jogar de defensive end no esquema 4-3, né? Porque no esquema 4-3 o defensive end é o principal pass rush, enquanto aqui no esquema 3-4 o outside linebacker é o principal pass rush. Então esse jogador ele pode jogar tanto no esquema 4-3 como no esquema 3-4. E numa jogada tradicional do esquema 3-4 nós temos os 3 jogadores de linha defensiva que vão para o pass rush e o 4º jogador que vai para o pass rush geralmente é um outside linebacker, né? Ou da esquerda ou da direita. Um deles vai para o pass rush enquanto o outro vai recuar para marcar o passe. São as funções dos linebackers, eles têm que marcar o jogo corrido, tem que ajudar bastante no jogo corrido, porque eles são praticamente uma segunda linha, né?
passando da linha defensiva, são eles que vão ter que realizar o tackle no corredor, principalmente o middle linebacker, né, que está em linha reta com o running back adversário. Ele é bastante útil no jogo corrido. Eles ajudam também no jogo de passe, tanto marcando individual como marcando por zona. Geralmente quando marca individual eles marcam o tight end. Então o jogador recebeu, ele tem que dar o tackle o mais rápido possível, ou então impedir que o passe seja completo, ou na melhor das hipóteses, né, conseguir uma interceptação, né, como o caso dessa jogada aqui com o middle linebacker dos Dallas Cowboys interceptando a bola. E eles também têm a função de pressionar o backfield adversário e ir para o pass rush, principalmente os outside linebackers do esquema 3-4, né, como eu falei, eles são os principais pass rushes do time. Já no esquema 4-3, geralmente os linebackers eles só vão pressionar o backfield adversário quando for um esquema blitz. A mesma coisa os middle linebackers, tanto do esquema 3-4 como do esquema 4-3, eles só costumam ir para o pass rush quando é alguma blitz. Partindo para o Madden Ultimate Team, falando dos principais atributos de um linebacker, a gente pode citar Acceleration, Tackle, Hit Power, Play Recognition, Pursuit, Block Shedding, Power Moves, Finesse Moves, Man Cover e Zone Cover. Começando com a aceleração, que eu coloquei como sendo mais importante do que a velocidade, porque geralmente um linebacker não percorre grandes distâncias no campo, se comparado a um cornerback, por exemplo. Então a aceleração no caso do linebacker é mais importante. A gente pode citar nesse quesito aqui o Anthony Barr, Khalil Mack, Sean Lee, Clay Matthews, Whitney Mercilus e Lavonte David, né? No caso aqui os outside linebackers, né? E de middle linebacker, o Buchanan, Ryan Shazier, Jamie Collins, Wesley Woodyard, CJ Mosley e Alex Ogletree. Próximo quesito, o tackle, como eu disse, eles são muito importantes para parar o jogo corrido. Podemos citar aqui os outside linebackers Donta Hightower, DeAndre Levy, TJ Wright, Von Miller, Terrell Suggs e Sean Lee. E os middle linebackers podemos citar Luke Kuechly, talvez o melhor middle linebacker atual da NFL, Danny Trevathan, Brandon Marshall, Jamie Collins, Navarro Bowman e Bob Wagner. Hit Power, que quanto maior o atributo aqui, maior a chance dele forçar um fumble. Podemos citar os outside linebackers Clay Matthews, Vontaze Burfict, Thomas Davis, Donta Hightower, Jadeveon Clowney e Justin Houston. E os middle linebackers Bob Wagner, Navarro Bowman, Ray Maualuga, Johnny Buchanan, Luke Kuechly e Lawrence Timmons. Play Recognition, que é a capacidade de reconhecer a jogada, se vai ser uma corrida, se vai ser um passe, se vai ser uma corrida para a direita ou para a esquerda. A gente pode citar aqui o outside linebacker Tamba Hali, Sean Lee, Pernell McAfee, DeAndre Levy, Terrell Suggs e Thomas Davis. E os middle linebackers Luke Kuechly, Derrick Johnson, Brandon Marshall, Navarro Bowman, David Harris e Wesley Woodyard. Pursuit, que é a capacidade de perseguir o jogador que está com a bola, né? Ou aquele jogador que você está marcando individualmente. Pode citar aqui Von Miller, Terrell Suggs, Vontaze Burfict, Bruce Irvin, Justin Houston e Clay Matthews. E os middle linebackers Navarro Bowman, Derrick Johnson, Danny Trevathan, Luke Kuechly, Jamie Collins e Brandon Marshall. Block Shedding, capacidade de se desvencilhar dos bloqueios da linha ofensiva, principalmente jogada de corrida. A gente pode citar o Von Miller, Pernell McAfee, Jadeveon Clowney, Justin Houston, Vontaze Burfict e Khalil Mack. E os middle linebackers Luke Kuechly, tá sempre ele aqui, né? Jarrell Freeman, Brandon Marshall, Wesley Woodyard, Navarro Bowman e Derrick Johnson. Power Moves, que é a capacidade de gerar o pass rush através da força. A gente pode citar Justin Houston, Khalil Mack, Pernell McAfee, Terrell Suggs, Tamba Hali e DeMarcus Ware. E os middle linebackers Jamie Collins, CJ Mosley, Jarrell Freeman, Bob Wagner, Ryan Shazier e Brandon Marshall. Finesse Moves, capacidade de gerar o pass rush através da agilidade do jogador. A gente pode citar o Von Miller, Junior Galette, Elvis Dumervil, Melvin Ingram, Julius Peppers e Leonard Floyd.
Em relação ao middle linebacker, não tem muito, né? Não é muito a especialidade deles aqui. A gente pode colocar o Jamie Collins, Lawrence Timmons, Wesley Woodyard e Alec Ogletree. Main cover, que é a capacidade de marcar individualmente. A gente pode citar o Thomas Davis, KJ Wright, Shaq Thompson, Sean Lee, Kelvin Smith e Anthony Barr. E os middle linebackers, Derrick Johnson, Wesley Woodyard, Danny Travata, Deone Buchanan, Brandon Marshall e Jamie Collins. E por fim, zone cover, que é a capacidade de marcar por zona. A gente pode citar o Thomas Davis, KJ Wright, Carlos Dansby, Sean Lee, Anthony Barr e Zach Brown. E os middle linebackers, Danny Travata, Derrick Johnson, Luke Kuechly, Jamie Collins, Deone Buchanan e Wesley Woodyard. E assim termino mais um vídeo, faltando apenas a secundária e os special teams para terminar essa série sobre posições de futebol americano. Mas também falarei sobre outros assuntos, aproveitar aí que estamos nos playoffs, vou fazer análise de alguns times que estão lá disputando. O próximo vídeo será até sobre o New York Giants, então fique ligado, teremos bastante coisa aí nesse ano de 2017 sobre média e sobre futebol americano. Então até a próxima, pessoal, e um abraço. Tchau!